O que você faria se soubesse que está sendo atacado e nem sequer consegue ver o inimigo? E se cada pensamento negativo, cada desânimo e cada fracasso fossem parte de uma guerra invisível contra sua alma? Lucas nunca pensou que estaria no meio de uma batalha espiritual. Até que foi tarde demais. A vida dele era normal, ou pelo menos era isso que ele acreditava. Casado há 6 anos, trabalhava como analista financeiro em uma grande empresa e tentava levar sua rotina sem muitos altos e baixos. Apesar de ter crescido em um lar cristão, a fé havia se tornado uma prática mecânica. Ia à igreja aos domingos, mas seu coração estava distante. Nos últimos meses, tudo parecia mais difícil. O trabalho se tornara sufocante. Seu casamento estava desgastado e ele se sentia constantemente esgotado. Era como se um peso invisível estivesse pressionando sua alma. Naquela noite, ao voltar para casa, tudo piorou. Depois de uma discussão acalorada com sua esposa Sofia, ele se trancou no escritório e ficou ali, olhando para a tela do computador sem realmente ver nada. Um silêncio pesado preenchia o ambiente. De repente, uma sensação estranha tomou conta dele. Seu coração acelerou, suas mãos ficaram suadas e um calafrio percorreu sua espinha. Era como se uma presença sombria tivesse entrado no cômodo. Lucas tentou ignorar, mas então veio o ataque. Sua mente foi invadida por uma enxurrada de pensamentos destrutivos. Você não é bom o suficiente. Sua vida é um fracasso. Deus não se importa com você. Ele tentou afastar as vozes em sua mente, mas era como se cada palavra estivesse sendo cravada dentro dele. Seu peito apertava, sua respiração ficou curta. Um medo irracional tomou conta de seu ser. Lucas fechou os olhos e por um instante sentiu que estava sendo arrastado para um abismo. Foi então que, em meio ao desespero, uma lembrança surgiu. Sua avó, orando em voz alta, declarando versículos contra o mal. Ele se levantou de repente e, como se um reflexo involuntário o guiasse, foi até a gaveta do armário e pegou sua velha Bíblia. As páginas estavam desgastadas, cobertas de poeira. Com as mãos trêmulas, ele a abriu aleatoriamente e seus olhos pousaram em Efésios 6, 10, 18. Revistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Naquele instante, uma centelha de esperança acendeu-se dentro dele. Ele não estava lutando contra simples emoções ou problemas cotidianos. Isso era algo maior. Isso era uma guerra, e ele precisava aprender a lutar. Lucas acordou naquela manhã sentindo-se exausto, como se tivesse travado uma batalha a noite inteira. O peso em seu peito continuava presente e a sensação de que algo invisível tentava dominá-lo não desaparecera. Mas agora havia uma diferença. Ele sabia que não estava apenas enfrentando um problema emocional. Era uma guerra espiritual. Ao sair para o trabalho, percebeu que as dificuldades pareciam se multiplicar. No escritório, um erro que não era seu foi atribuído a ele, causando um grande atrito com seu chefe. No caminho para casa, o trânsito estava caótico e sua paciência se esgotava. Ao chegar, outra discussão com Sofia, desta vez sobre algo trivial que rapidamente se tornou uma briga intensa. Era como se tudo estivesse sendo arquitetado para derrubá-lo. Sentindo-se derrotado, Lucas se jogou no sofá e pegou o celular, pensando em distrair a mente. Mas enquanto deslizava pelos aplicativos, um vídeo apareceu em sua tela. Era um pastor falando sobre batalha espiritual e como o inimigo trabalha para destruir a fé dos filhos de Deus. O diabo não precisa que você o adore, ele só precisa que você se sinta fraco, incapaz e distante de Deus. As palavras penetraram fundo em sua mente. Lucas percebeu que estava caindo exatamente nessa armadilha. Desde os pequenos problemas até os grandes desafios, tudo parecia estar ali para sufocar sua fé. Ele fechou os olhos e respirou fundo.
Se isso era uma guerra, ele precisava reagir. Mas como? Lembrou-se do versículo que havia lido na noite anterior. Revistam-se de toda a armadura de Deus. Mas ele sequer entendia como usar essa armadura. Então pegou sua Bíblia e começou a pesquisar. Foi nesse momento que decidiu procurar ajuda. Abriu o WhatsApp e enviou uma mensagem para Tiago, seu amigo cristão de longa data. Preciso conversar. Algo estranho está acontecendo comigo. A resposta veio rapidamente. Nos encontramos amanhã. Não enfrente isso sozinho. Lucas sentiu um pequeno alívio. Pela primeira vez, ele estava disposto a entender e lutar contra aquilo que o oprimia. O inimigo estava atacando, mas ele não pretendia ficar parado. Lucas acordou com o som da chuva batendo contra a janela. O céu estava escuro, carregado de nuvens pesadas, refletindo exatamente como ele se sentia por dentro. A noite anterior não havia sido tranquila. Sonhos perturbadores o atormentaram, e por mais que tentasse ignorar, ele sabia que havia algo de errado. Ele se levantou, tomou um banho frio e se preparou para encontrar Tiago. O amigo o esperava em uma cafeteria simples no centro da cidade. Assim que Lucas chegou, Tiago percebeu a expressão cansada em seu rosto e não hesitou em perguntar: "O que está acontecendo, irmão? Você parece diferente." Lucas suspirou e passou a mão pelos cabelos. "Eu não sei o que está havendo comigo, Tiago. Tem algo me perseguindo. Não consigo explicar, mas minha mente está um caos. Me sinto sufocado por pensamentos negativos o tempo todo, como se algo estivesse tentando me destruir de dentro para fora." Tiago assentiu com um olhar sério. Pegou sua Bíblia e a abriu, apontando para um versículo. "Você está em guerra, Lucas. E seu inimigo não é de carne e osso. Olha o que está escrito aqui em Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século." Lucas olhou para a passagem e sentiu um arrepio. Finalmente as peças começaram a se encaixar. Ele não estava apenas lidando com problemas comuns, estava sendo atacado espiritualmente. "Mas por que isso está acontecendo comigo? Eu não fiz nada de errado." Ele questionou, tentando entender. Tiago sorriu de leve e respondeu: "Justamente porque você tem um propósito. O inimigo sempre tenta derrubar aqueles que Deus quer levantar. Se ele está te atacando, é porque vê o potencial que Deus colocou em você. Mas não se preocupe, porque nós temos armas espirituais para lutar contra isso." Lucas sentiu um nó na garganta. Pela primeira vez, ele percebeu que não estava sozinho. Ele tinha alguém para ajudá-lo e, mais importante, tinha um Deus que não o abandonaria. Mas antes que pudesse sentir qualquer alívio, seu celular vibrou com uma mensagem de Sofia. "Lucas, precisamos conversar. Algo estranho aconteceu." Seu coração disparou. O que mais poderia estar acontecendo? "Acho que a batalha está só começando", murmurou. Tiago colocou a mão sobre seu ombro. "Então é hora de se preparar para vencê-la." Lucas saiu apressado da cafeteria, sentindo um nó no estômago. O que Sofia queria dizer com "algo estranho aconteceu"? Sua mente girava com possibilidades, mas no fundo, ele sabia que aquilo fazia parte da batalha. Chegando em casa, encontrou Sofia sentada no sofá, com o olhar perdido. Ela segurava um copo de água, mas suas mãos tremiam. "O que houve?" Lucas perguntou, sentando-se ao lado dela. Sofia olhou para ele hesitante. "Lucas, essa noite eu tive um pesadelo horrível. Era tão real. No sonho havia algo escuro na nossa casa, uma presença que me observava. Eu tentava me mover, mas estava paralisada. Então, ouvi uma voz sussurrando coisas horríveis, dizendo que nossa família estava condenada, que algo ruim iria acontecer. Quando acordei, senti um peso no quarto, como se algo ainda estivesse lá." Lucas sentiu um arrepio. Ele sabia que aquilo não era apenas um pesadelo. "Sofia, eu acho que isso é mais do que um sonho.
Eu também tenho sentido essa opressão, essa escuridão ao meu redor. Tiago me ajudou a entender que estamos enfrentando algo espiritual. Não é apenas estresse ou cansaço, é uma batalha. Sofia engoliu seco. Ela nunca havia se envolvido tão profundamente com questões espirituais, mas o medo em seu coração era real. O que podemos fazer? Perguntou, buscando uma solução. Lucas pegou sua Bíblia e abriu novamente em Efésios 6. Ele leu em voz alta. Portanto, tomem toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Ele respirou fundo e olhou para Sofia. Precisamos nos revestir da armadura de Deus. Precisamos orar juntos, buscar a presença dele e nos fortalecer espiritualmente. Não podemos continuar ignorando isso. Sofia assentiu lentamente. Pela primeira vez, via em Lucas uma determinação diferente. Ele não estava apenas tentando resolver um problema, ele estava pronto para lutar. Naquela noite, antes de dormir, o casal se ajoelhou ao lado da cama e orou juntos. Lucas sentiu algo diferente. Ao clamar o nome de Jesus, era como se uma barreira invisível começasse a ser construída ao redor deles. Pela primeira vez em semanas, ele dormiu em paz, mas do lado de fora daquela casa, a batalha continuava. E o inimigo não desistiria tão facilmente. Lucas despertou no meio da noite. O relógio ao lado da cama marcava 3h15 da madrugada. Seu corpo estava coberto de suor e ele sentia um peso estranho no ambiente. O quarto estava escuro, mas uma sensação de que não estavam sozinhos fazia sua respiração acelerar. Ele olhou para o lado e viu Sofia dormindo, mas sua expressão era tensa, como se estivesse tendo outro pesadelo. No momento em que ele se moveu para acordá-la, um calafrio percorreu sua espinha. A atmosfera do quarto parecia carregada. Lucas tentou ignorar o medo e fechou os olhos para orar. Mas, assim que começou, sentiu como se uma pressão invisível tentasse impedi-lo de falar. Sua mente se encheu de pensamentos de dúvida e medo. Isso não adianta de nada. Você está sozinho. Deus não vai te ouvir. Ele tentou se lembrar das palavras de Tiago, da passagem sobre a armadura de Deus. Respirou fundo e, mesmo com a voz trêmula, começou a sussurrar. Em nome de Jesus, todo espírito maligno que tenta se levantar contra mim e contra minha casa, eu ordeno que saia agora. De repente, Sofia acordou sobressaltada, ofegante. Ela segurou o braço de Lucas com força. Eu vi alguma coisa aqui dentro, disse ela, assustada. Lucas pegou a Bíblia que estava ao lado da cama e abriu no Salmo 91. Com determinação, ele começou a ler. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. À medida que lia, a pressão no ambiente começou a ceder. O medo que os sufocava foi dando lugar a uma paz crescente. Eles estavam aprendendo que a palavra de Deus era a maior arma que possuíam. Naquela madrugada, Lucas e Sofia tomaram uma decisão. Não seriam mais reféns do medo. Eles começariam a orar juntos todas as noites, a fortalecer sua fé e a cobrir sua casa espiritualmente. Eles sabiam que o inimigo não desistiria tão facilmente, mas agora estavam preparados para lutar. No dia seguinte, Lucas procurou Tiago e compartilhou tudo o que havia acontecido. Você fez exatamente o que precisava fazer, irmão, disse Tiago, sorrindo. A guerra não acabou, mas agora você sabe como lutar. Nunca subestime o poder da palavra e da oração. Lucas sentiu algo novo em seu coração. Coragem. Ele sabia que ainda enfrentaria desafios, mas não estava mais sozinho ou despreparado. O inimigo tinha tentado derrubá-lo, mas ao invés disso, apenas o fortaleceu. A guerra invisível continuava, mas agora ele estava pronto para a batalha. Os dias seguintes foram de intensa busca espiritual para Lucas e Sofia. Juntos,
estabeleceram uma rotina de oração e leitura da palavra, fortalecendo-se contra os ataques que sabiam que viriam. Mas naquela noite, algo inesperado aconteceu. Lucas estava em seu escritório revisando relatórios do trabalho quando seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Ao atender, sentiu seu sangue gelar ao ouvir a voz do outro lado. Lucas, sou eu, sua irmã, preciso de ajuda. Algo está acontecendo aqui em casa. Ele não falava com Ana há meses. Desde que ela se afastara da família, envolvida com pessoas de más influências, o contato entre eles havia se tornado raro, mas sua voz demonstrava um pânico real. Sem hesitar, ele pegou as chaves do carro e saiu. Ao chegar na casa de Ana, encontrou-a sentada no chão da sala, abraçada às próprias pernas. Seus olhos estavam arregalados, e o ambiente ao redor parecia opressor. As luzes piscavam, e uma sensação de escuridão preenchia o lugar. Lucas, eu vejo coisas, eu ouço vozes, elas dizem que minha vida acabou, que eu nunca terei paz. Lucas se ajoelhou ao lado da irmã, segurando suas mãos. Isso é uma mentira. Você não está sozinha. Há um Deus que te ama e quer te libertar disso. Ana começou a chorar, e Lucas sabia que era o momento de agir. Pegou sua Bíblia e abriu no Salmo 23, declarando em voz alta: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Naquele instante, um grito ecoou pela sala. Ana segurou a cabeça, como se algo tentasse impedi-la de ouvir. Mas Lucas não parou. Ele começou a orar com autoridade, repreendendo todo o espírito de opressão que tentava dominar sua irmã. Em nome de Jesus, todo espírito de engano, medo e destruição, saia agora. A sala pareceu estremecer. Ana caiu de joelhos, respirando pesadamente. Então, uma paz repentina inundou o ambiente. Seus olhos, antes cheios de terror, agora demonstravam alívio. O que foi isso? Perguntou ela ofegante. Isso foi libertação, respondeu Lucas sorrindo. Você acabou de experimentar o poder de Deus. Ana abraçou o irmão com força, chorando de alívio. Naquele momento, Lucas entendeu. A batalha não era apenas por ele e Sofia, era por todos ao seu redor. Quando voltou para casa naquela noite, encontrou Sofia acordada, esperando por ele. Assim que entrou, ela sorriu. Eu orei por você. Sabia que algo grande estava acontecendo. Lucas a abraçou e suspirou. Ele sabia que o inimigo tentaria atacar novamente, mas agora ele e Sofia estavam mais fortes do que nunca. A guerra espiritual continuaria, mas uma coisa era certa. Eles estavam prontos para lutar. E com Deus ao lado deles, a vitória era garantida. Primeiros raios de sol atravessavam a cortina do quarto quando Lucas abriu os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentia uma paz genuína. O peso que antes o acompanhava parecia ter desaparecido. Ele se virou e viu Sofia dormindo serenamente ao seu lado. Deus estava ali. A batalha havia sido intensa, mas a vitória era real. Levantando-se, ele foi até a sala e pegou sua Bíblia. Seu olhar caiu sobre Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Essas palavras ressoaram em seu coração. Ele era mais que vencedor. Não porque era forte, mas porque Deus era forte nele. O telefone tocou e ele atendeu sem hesitar. Era Ana. Lucas, algo mudou. Hoje eu acordei diferente. Pela primeira vez em anos, eu sinto que estou livre. Obrigada. Obrigada por não desistir de mim. Lucas sorriu. Ele sabia que não era sobre ele. Era sobre o poder de Deus transformando vidas. Mais tarde, ele e Sofia decidiram ir à igreja. Ao chegarem, foram recebidos calorosamente por Tiago, que já parecia saber o que havia acontecido. A guerra continua, meu amigo, disse Tiago, abraçando-o. Mas agora você sabe como lutar. Lucas assentiu.
Ele entendia que a batalha espiritual nunca cessaria completamente, mas agora ele estava equipado. Sua mente estava protegida pela verdade, seu coração guardado pela justiça, sua fé inabalável como um escudo. E, acima de tudo, a presença de Deus era sua fortaleza. Naquele culto, ao levantar as mãos em adoração, ele sentiu algo profundo, a certeza de que nunca mais voltaria a ser o mesmo. A luz havia vencido as trevas. A batalha era real, mas a vitória sempre pertenceria àqueles que confiavam em Cristo. História de Lucas não é apenas uma ficção, mas uma realidade que muitos enfrentam diariamente. A batalha espiritual acontece constantemente ao nosso redor, muitas vezes de forma silenciosa, por meio de pensamentos de desânimo, medo, ansiedade e dúvidas que tentam nos afastar da presença de Deus. Quantas vezes sentimos um peso inexplicável sobre nós? Quantas vezes enfrentamos conflitos que parecem não ter solução? Assim como Lucas, muitas pessoas vivem suas vidas sem perceber que estão sob ataque espiritual. A diferença está na forma como escolhemos reagir. Nesta história, aprendemos 3 verdades importantes. Primeira, o inimigo age na mente. Muitas batalhas começam nos pensamentos. O diabo tenta nos convencer de que somos fracos, incapazes e indignos. Mas a palavra de Deus nos ensina que devemos renovar nossa mente, Romanos 12:2, e resistir ao diabo para que ele fuja, Tiago 4:7. Segunda, precisamos da armadura de Deus. Assim como um soldado nunca vai à guerra desprotegido, não podemos enfrentar os desafios espirituais sem oração, fé e conhecimento da palavra. Efésios 6:10-18 nos lembra que devemos vestir a armadura de Deus para resistir no dia mau. Terceira, a oração e a comunhão trazem libertação. Lucas só começou a vencer quando decidiu buscar ajuda, orar e se fortalecer espiritualmente. Na vida real, é essencial termos uma vida de oração, buscarmos aconselhamento cristão e nos mantermos firmes na fé. A grande lição dessa história é que a batalha espiritual é inevitável, mas em Cristo a vitória é certa. Não importa o quão difícil seja a guerra que enfrentamos, Deus já nos deu as armas para vencer. Cabe a nós decidir lutar ou nos render ao medo. Que possamos escolher a fé, a oração e a verdade todos os dias, pois como diz 1 João, capítulo 4, versículo 4, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo.